Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. E agora, sem enrolação, peço pra você me seguir também no Instagram. Vamos pro vídeo de hoje, galera. Hoje é dia de clássico, né? Domingão aí, bem tranquilo e bem abençoado pra todos vocês. Hoje teremos São Paulo e Santos com promessa de casa lotada. Mais de 40 mil pessoas no Morumbi pela parcial que eu vi aí. O jogo será às 19 horas, tá bom? Às 7 horas da noite, um horário que não é tradicional de domingo. Por isso eu peço pra você ficar ligado aí, porque o jogo é no horário diferente, tá bom? Vamos falar sobre um pouquinho sobre como o São Paulo vem, sobre como o Santos vem. E eu vou querer saber a sua opinião sobre todos esses assuntos que eu falar. Combinado? Primeiramente vamos falar sobre a provável escalação. São Paulo com alguns problemas, mas com o retorno de Jonathan Calleri, um retorno importante, né? Mas a gente precisa também quebrar um tabu. O São Paulo não vence nenhum de seus rivais há 6 jogos. Esta temporada já empatamos com o Palmeiras e perdemos pro Corinthians. Então, o jogo de hoje vale muito. O Santos também não está no seu melhor momento. O Santos é o último colocado do seu grupo, né? O Santos está atrás, acho que do Bragantino, da Inter de Limeira e do Botafogo, se eu não estiver enganado. O Santos é a última equipe aí do seu grupo, né? Então tá difícil a situação do Santos, mas o São Paulo também não está nos seus melhores momentos, né? O São Paulo tem 2 pontos apenas a mais do que o Santos, né? E a diferença é que o São Paulo é o líder do grupo. Portanto, o São Paulo chega com a seguinte provável escalação com Rafael no gol. Na esquerda, Wellington, dupla de zaga, Alan Franco e Beraldo. E na direita, Orejuela. Meio campo com Nestor, Edson Mendes e Luciano. E o trio de ataque com David, Rato e também Calleri. Eu acho um absurdo essa escalação. Eu não colocaria o Orejuela na direita. Eu não acho que cabe mais ele jogando. Ele vai errar, vai continuar fazendo besteira aí com a camisa do São Paulo. Meio de campo, eu não colocaria nunca o Nestor e também o Edson Mendes. Se a gente tem a opção do Gabriel Neves, se a gente tem a opção do Galopo, eu colocaria esses dois. O Calleri tá voltando agora, o Galopo tá em excelente fase. Eu acho um absurdo o Galopo ser banco de reservas nessa partida. Se o Rogério Ceni colocar o Galopo no banco hoje, mesmo que o São Paulo vença, ele tem que ser demitido, porque aí já passou de todos os limites. O Galopo é o melhor não atacante, e ele nem é atacante. Hoje, vivendo fase, a gente fala de fase. Hoje o Galopo é o melhor jogador de São Paulo. Ele em 5 partidas tem 4 gols. Ele faz um gol a cada 56 minutos. Ele não é titular e ele é o artilheiro da equipe, tá brigando na artilharia do campeonato. Então, se o Galopo for banco hoje, mesmo que o São Paulo vença, o Rogério Ceni tem que ser demitido. Minha opinião, deixa nos comentários aí, e eu também colocaria o Gabriel Neves, tá bom? Então a minha escalação, eu colocaria o Natan ali, tiraria o Orejuela que tá também ganhando uma vaga de estrangeiro, então colocaria Gabriel Neves e Galopo nesta equipe. Acho que ficaria uma equipe interessantíssima para enfrentar o Santos, né? Então poderia colocar o Marcos Paulo, o Pedrinho, mas aí é uma outra questão. Eu também quero saber a opinião de vocês sobre esses 11 iniciais. Deixa nos comentários aí a sua opinião. E o São Paulo também vai tentar parar aí, né, de acordo com a estratégia do Rogério Ceni, o centroavante Marcos Leonardo da equipe do Santos. Galera, minha opinião sobre o Marcos Leonardo. Eu acho ele sim um bom atacante, muito jovem, mas eu acho que ele não é dos melhores atacantes que o próprio Santos já revelou, né? E a cada 15 oportunidades ele faz um gol. Ele erra muito gol, ele tem realmente números interessantes, é muito jovem, é muito forte, faz os gols sim, mas ele tem muitas oportunidades. Se ele fizesse todas as oportunidades que ele tem, certeza que ele já estaria num Real Madrid aí da vida, ou pelo menos já estaria vendido, né? Então é um garoto que tem muita oportunidade, a bola sobra direto para ele, mas ele não crava em todas as bolas que vem. Mas a gente sabe que é um atacante jovem que tem sim um potencial para ser vendido para a Europa, né? Mas eu acho que o São Paulo deve se preocupar com algumas outras coisas aí, como por exemplo o conjunto do Santos, que não é dos melhores possíveis. O Ângelo também é um outro atacante que pra mim só tem nome. É aquele cara que só firula, mas a jogada não progride, né? Tanto que você pegar os números dele aí, recentemente ele completou 100 jogos e tem acho que 4 gols e 3 assistências. Para um atacante, é basicamente um número de zagueiro isso aí, né? Basicamente o Galopo. O Galopo essa temporada tem 4 gols. Tá certo que, como eu falei, é garoto jovem, tem tudo pra amadurecer ainda e tal. O Nottingham Forest veio atrás dele, mas
Número de zagueiro, né? Número de lateral. Vamos falar a verdade, né? Então, mas com todo respeito aí, eu acho que é um garoto que pode sim crescer muito, mas hoje também não me assusta. Amanhã, hoje, né? Amanhã eu posso voltar aqui e falar que os caras calaram minha boca, fizeram gol, ganharam de São Paulo e tudo mais. Mas eu não acho que seja assim, nossa, vamos enfrentar o Palmeiras, vamos enfrentar o Flamengo, vamos enfrentar o Corinthians do Renato Augusto. Então, não é dessas equipes aí que impõe mais medo. Mas a gente sabe que clássico é clássico e não tem favorito. O momento sempre dita alguma coisa, mas num clássico isso aí não vale muito, né? A gente já viu tantas vezes o São Paulo chegar num momento excelente e perder o clássico, assim como a gente já viu também o São Paulo chegar num momento terrível e vencer o clássico, né? O clássico muitas das vezes é a virada de chave, né? O Santos agora com algumas contratações, o Santos contratou aí o Alisson, né? Aquele volante muito bom que eu gostaria muito no São Paulo, tá interessado no Dalbert, lateral que o São Paulo tentou também, contratou o Joaquim, zagueiro do Cuiabá, que o São Paulo também tentou, né? Então o Santos vem tentando se reestruturar aí com o retorno do Lucas Lima. Então vamos com tudo pra cima da equipe do Santos, né? O São Paulo que depois desse clássico tem outras duas partidas que eu considero muito interessantes, né? Primeiramente a gente vai enfrentar a Inter de Limeira no Morumbi e eu acho que o São Paulo tem que vencer esse jogo aí pra gente conseguir já dar um passo na classificação. Ontem jogou duas equipes do nosso grupo, né? O Mirassol jogou, empatou com o Bragantino 0-0, né? O Mirassol que teve o retorno aí do Muralha, né? O Muralha, aquele mesmo goleiro. E o Guarani venceu fora de casa a equipe, não lembro quem agora, mas o Guarani venceu fora de casa, né? Então as equipes do nosso grupo já começaram pontuando. Essas duas equipes ainda não ultrapassaram nem o São Paulo e nem o Água Santa, que tem 11 pontos aí na liderança do grupo. Como é que tá a expectativa de vocês pro clássico de hoje? Palpite, vamos falar de palpite. Eu acho que o Galo vai fazer mais um golzinho hoje e eu acho que tem outro gol de cabeça do Alan Franco, tô sentindo. Acho que vai ser um clássico dificílimo por ser clássico, aquele clássico concorrido. Sansão sempre é aquele clássico brigado, né? Tem muitos clássicos históricos, mas eu acho que um 2-0 hoje pra gente, com um golzinho do Galo e um golzinho do Alan Franco, né? Só gol de estrangeiro pra gente consolidar aí esses 3 pontos, pra gente dar uma moral pro nosso elenco trabalhar mais, pra gente dar uma moral pro restante da semana, né? E também, se Deus quiser, se a gente vencer hoje, a gente já dá um passo importante também pra próxima fase, né? Hoje já é a 8ª rodada. E aí, vão restar apenas 4 rodadas para o término da primeira fase. Então, se a gente vencer hoje, tem Água Santa e Palmeiras, né? Eu acho difícil o confronto pro Água Santa, mesmo Palmeiras com uma equipe alternativa, né? Então, eu acho que se o São Paulo vencer hoje, dá um passo muito importante. E aí, depois, a gente tem que somar pontos também para garantir a primeira colocação do grupo e também para a gente ficar aí bem colocado na classificação geral, porque é muito importante. O São Paulo, quando joga fora com os rivais, tem um problema muito grande. Quando joga no Allianz contra o Palmeiras, quando joga na Arena contra o Corinthians e quando joga também lá na Vila Belmiro contra o Santos. Piorou também lá no Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino, que também tem mais pontos que o São Paulo. Então, quando a gente joga no Morumbi, a história é um pouquinho diferente, né? Obviamente eu não vou falar que é uma imortalidade, até porque o São Paulo não vive as suas melhores fases, mas quando a gente joga no Morumbi, a gente tem retrospecto melhor contra o Palmeiras, retrospecto melhor contra o Corinthians, Santos e também o próprio Bragantino, né? Então é bom a gente ficar de olho na classificação geral também, não só no nosso grupo, né? Então vamos com tudo aí, porque cada ponto, cada gol, né? Nesse momento, saldo de gols, tudo é importante para a próxima fase, né? Então, galera, o São Paulo ainda está ativo no mercado, né? Mesmo que já tenha se encerrado o prazo para a inscrição desta primeira fase do Campeonato Paulista, agora não pode mais inscrever jogadores, né? O Natan foi o último aí, o Natan e o Erisson, né? O Erisson chegou de contratado, o Natan retornou, o São Paulo conseguiu inscrever. O São Paulo escreveu ali na lista de jogadores da base, né? Então, que não ocupa a outra lista, né? Então, foi uma alternativa muito interessante, né? Mas o prazo se encerrou e agora só volta para a fase de mata-mata, né? Então, restam aí com a partida de hoje 5 jogos para chegarmos na fase de mata-mata e aí pode haver algumas alterações, pode sair algum jogador que eventualmente seja vendido e pode chegar algum jogador que eventualmente seja contratado, né? Mas a expectativa é de que neste primeiro momento o São Paulo não adquira mais nenhum jogador e não faça mais nenhuma negociação. Isso a expectativa de hoje, mas a gente sabe que o mundo do futebol sempre pode mudar. Se Deus quiser, a gente pode fazer mais alguma contratação interessante ou se a gente pode também trazer algumas situações, né? Se Deus o livre aí, algum jogador machuca, o São Paulo precisa ir ao mercado, como por exemplo machucou o Arboleda, o Ferrarese, e o Tricolor até olhou no mercado aí um zagueiro, mas o Beraldo estava numa crescente muito boa e acabou ganhando a posição. Mas, por exemplo, se o Beraldo e o Alan Franco não jogar, quem vai pra zaga é o Belém. É um grande zagueiro da categoria de base, mas nunca atuou pelo profissional. Então o São Paulo está apostando neste primeiro momento no retorno do Arboleda para a fase de mata-mata. O Diego Costa já é um pouquinho mais complicado, vai estar cerca de 1 mês e meio para o Diego Costa voltar, e o Ferrarese mais complicado ainda, né? Portanto,
Esses dois aí formarão a zaga do São Paulo, pelo menos até o mata-mata. E aí depois vamos analisar as estratégias, né? Vamos aguardar aí sobre como o São Paulo vem se preparando, beleza? Então, ó, pra você que quer ficar ligado dentre todas essas notícias, faça o seguinte, se inscreva aqui embaixo, botãozinho aqui, ó, clicou, já tá inscrito no canal. E também ativa o sininho de notificação, porque aí você é notificado sobre todos os vídeos com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. E pra você que sempre nos acompanha, dá essa moral no nosso vídeo de hoje aí, ó, deixa o like e deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Quero saber aí sobre a sua opinião, sobre quanto você acha que vai ser o jogo, deixa nos comentários aí o seu palpite, se você acertar, você ganha um salve do Alemão no próximo vídeo, combinado? Então, o vídeo de hoje vai se encerrando, eu vou ficando por aqui, volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu!